Olá, eu sou Amanda Pupo, jornalista da agência Infra. Hoje eu converso aqui com executivos, com autoridades que trabalham diariamente com o saneamento básico e que estão reunidas aqui hoje em Brasília, no Conexões Saneamento 2025, que é promovido pela ABCOM. Eu tenho o prazer aqui de conversar agora com o Rogério Tavares, ele é vice-presidente de Relações Institucionais da AEGEA e também presidente do Conselho de Administração da ABCOM. Rogério, muito obrigada por estar falando aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Amanda. Imagina, a AEGEA já tem mais de 2 décadas, né, de atuação. Na realidade, a AEGEA mesmo tem 15 anos. 15 ela fez anos. 15 anos desse ano. A constituição da AEGEA foi em 2010. Antes desse período, e aí sim deve chegar nos 20 anos, você teve a atuação de acionistas, do principal acionista da AEGEA, que é o Grupo Equipave, que ele atuava, ele comprou a concessão de Campo Grande, acho que por volta de 2005, Entendi. que é exatamente aí, 20 anos. Então Mas a AEGEA, a criação da marca AEGEA e tal, e o foco exclusivo em saneamento Sim. é 2010. 2010, legal. Então hoje está fazendo esse ano 15 anos. 15 anos. E já se consolidou assim como a principal operadora, né, de saneamento no Brasil. Rogério, e nos últimos anos teve um crescimento muito acelerado e muito em conta, pelo marco legal aí de 2020. Marco legal. Fundamentalmente, sim. Qual que foi o ponto de virada ali do marco que você avalia aqui? O principal contrato, quer dizer, são duas grandes operações, as maiores operações da AEGEA são no Rio de Janeiro, Sim. onde nós ganhamos 2 blocos no leilão que foi de 2021. E com esses 2 blocos, as áreas são 27 municípios. Nesses 27, o Rio de Janeiro está incluído, não a cidade inteira, mas a maior parte dela. São 126 bairros, se eu não me engano. E, quer dizer, o total de pessoas que a gente está atendendo começou, a partir de ganhar aquele leilão, são 10 milhões de pessoas. Então, é a nossa maior operação em termos de população atendida, é essa do Rio de Janeiro, pegando a cidade, vamos dizer, Centro, Zona Norte e Zona Sul até São Conrado. E aí, cidades da Baixada, São Gonçalo e algumas cidades mais ao norte do estado. Depois disso, que isso foi em 2021, e também veio o leilão, que aí foi a privatização, o leilão de privatização da Companhia do Rio Grande do Sul, a Corsan, que ao ganhar o leilão e assumir o controle da companhia estadual, ficando com as ações que eram do Estado, que eram praticamente todas elas, né, 99 ou alguma coisa assim, aí nós colocamos, se você trouxe com isso mais 6 milhões e 500 mil pessoas. Então, esses dois, vamos dizer, 2 negócios são os maiores negócios da empresa e eles são pós-marco legal. Quer dizer, a maior parte do que a gente tem também foi quase tudo pós-marco legal. Eu me lembro que eu entrei na AEGEA em 2017, em julho, e a gente operava alguma coisa próxima de 50 cidades. A gente está entrando agora, chegando a 892 cidades. E claramente, não é que isso cresceu linearmente, não. De 2017 ali até quase 2020, não teve praticamente nada. Tudo vem dali. Então, as principais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, no caso, a Companhia Estadual, e aí houve outros processos significativos, uma PPP de esgoto no Ceará, que aí são mais 4 milhões e 500 mil pessoas, que são 24 municípios, né, da região metropolitana de Fortaleza, que acho que esse é o 3º maior contingente populacional decorrente de um mesmo processo. E, mais recentemente, a gente vai teve Piauí, 224 municípios, o estado inteiro, e agora o Pará, que são
acho que são 126 municípios, algo assim, 126, que aí a população é menor, são mais ou menos o que 4 milhões de pessoas, se não me falha a memória, 4 milhões de pessoas, por aí. Então, são as maiores operações, todas elas praticamente pós-marco legal. Sim. Quer dizer, o crescimento está atrelado a essa mudança, ao ajuste no marco legal do setor, que, ao trazer a competitividade para dentro do setor, que ela não existia efetivamente, abriu oportunidades que a companhia estudou a fundo e conseguiu ter sucesso em muitos processos. Sim. E, Rogério, umas coisas que chamam a atenção bastante dessa gama de projetos que vocês têm hoje é porque são em diferentes regiões do país, né? Sim. E uma das questões importantes ali do marco foi tentar justamente dar algum tipo de homogeneidade, né, para as regras, por mais difícil que isso seja, mas tentar dar algum tipo de direcionamento único ali, com a Ana fazendo as normas de referência. Ainda é um processo em andamento, mas vocês Sim. já sentem que tem assim, uma resposta a essa mudança regulatória, até para vocês conseguirem trabalhar em regiões tão diferentes do país, né, que tem realidades tão distintas, assim, vocês percebem isso já dando diferença na prática ou ainda precisa avançar muito? Não, eu diria que diferença já há. Claro que o próprio processo de edição de normas de referência pela ANA ele não está concluído. Você tem previsão de conclusão desse processo todo, eu acho que até o final do ano que vem. E, claro, a ANA tem feito um excelente trabalho, que é um trabalho em que ele edita norma, propõe norma, faz consulta pública. Está sendo um negócio super bem conduzido e tem toda a interação da ANA com as agências infranacionais, até porque essas agências têm que, vamos dizer, aderir a essas normas. Esse processo vem acontecendo e, digamos assim, do nosso ponto de vista, vem acontecendo de forma bastante satisfatória. Então, e é por isso que a gente continua participando de processos de leilões. Esse último leilão que foi do Pará, que foram, na realidade, acabaram sendo 2 leilões, né, que o último bloco ficou, mas e que a gente ganhou depois, ele é bem uma amostra disso, que é uma realidade mais complexa, um estado que tem uma grande extensão territorial, grandes distâncias entre municípios, mas ainda assim, com modelagem que o BNDES desenvolveu e tal, dá para se... Quer dizer, tem atratividade, a gente acredita que dá para fazer, pela nossa experiência, por toda a expertise que se tem em termos da operação, da capacidade de mobilizar capital, etc., por tudo, e por saber lidar com as diversas pessoas. O foco do saneamento são as pessoas, né? A gente procura trabalhar focando as pessoas, focando a casa de cada um, conseguindo entender a realidade de cada lugar, principalmente até porque onde a gente está tendo que levar saneamento e não tinha, são áreas muito pobres em geral, que eventualmente muitas não dispunham de água tratada, esgoto, obviamente, nem pensar, não tinham, e você está conseguindo dar soluções, às vezes, soluções absolutamente customizadas para, por exemplo, áreas de palafitas ou áreas de comunidades em morros e etc. Você tem que buscar soluções para conseguir chegar com o serviço, soluções não convencionais, mas que são factíveis. É questão de você estudar, e pensar e botar para funcionar. E isso é muito legal, porque você está incluindo pessoas que estavam fora desse processo, você está fazendo, no fim da linha, você está ajudando num processo de inclusão social, de resgate de dignidade de uma parcela muito grande da população que estava meio isolada, meio esquecida.
E, eventualmente, com esse trabalho, a gente consegue, e é uma característica nossa, ao olhar para as pessoas, a gente, quando entra em qualquer lugar, em qualquer cidade ou qualquer estado, a gente vai procurar contratar mão de obra local para atuar, para poder... Quer dizer, é a questão de você gerar emprego ali, trabalhar com pessoas que conhecem aquela realidade dentro do possível. E, vamos dizer, o caso mais emblemático é o do Rio de Janeiro, até pela maior população atendida, que a gente, de 10 mil colaboradores na concessionária Águas do Rio, a gente tem cerca de 5 mil colaboradores que são moradores de comunidades e que tiveram... A gente teve que, em muitos casos, ensinar a fazer um currículo para participar de um processo seletivo e está trabalhando com a gente. Então, é uma maneira de... O saneamento leva. Então, saúde, ele pode levar emprego e renda dessa maneira. Desculpe. Ele pode levar emprego e renda, ele pode ajudar a disseminar, via ações nas escolas, a ideia do saneamento, quer dizer, é trabalhar a educação para você ter pessoas que entendam aquilo que está sendo feito e sejam, às vezes as crianças ajudam a que os pais entendam a importância do que você está fazendo ali. E é para fazer uma ligação à rede de esgoto, que muitas vezes as pessoas até rejeitam, porque dizem que a conta vai dobrar, porque vai ter o esgoto. Sim, mas as pessoas não entendem que a fossa que eles usam, e eventualmente é uma coisa muito simplória, é um veículo de contaminação, de lençol freático, de transmissão de doença, de diferentes formas. Então, a gente acredita que o saneamento, fora as necessidades intrínsecas de você levar o serviço, ele promove desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e melhoria ambiental de forma absolutamente inequívoca. Ele é digamos, um serviço de infraestrutura que ficava, durante muitos anos, meio que escondido, ninguém dava muita atenção, até porque nas áreas mais favorecidas das cidades, em geral, ele existia, de alguma forma existia, mas nessas áreas mais carentes, não, mas esse pessoal também não tinha muita voz para reclamar e ficava por isso mesmo. E pensando nisso, assim, nessa transformação toda que o saneamento traz, Rogério, a gente tem os 5 anos do marco agora, né, que deu uma caixa importante ali de ferramentas para o setor, mas também o setor tem chamado muita atenção, que também tem que olhar para frente e não deixar mesmo que as coisas eventualmente regridam, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre o que você acha que é relevante para a agenda política mesmo, pública, regulatória, de avançar nos próximos anos para que os investimentos continuem ocorrendo como devem ocorrer. A gente teve aí recentemente essa questão da reforma tributária, né, que preocupou o setor, também aquela mudança, uma possível mudança no instrumento das debêntures para o ano que vem. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você o que não dá para deixar retroceder, né, e o que a gente tem que avançar aí para além do marco legal, aí, que já tem 5 anos. Bom, é óbvio que para todo mundo, na medida que o saneamento ganhou uma relevância, ganhou até um espaço de mídia que ele nunca teve, né, desses anos para cá, principalmente desses 5 anos para cá, vamos dizer, fica mais palpável para a sociedade a necessidade de tê-lo. Então, isso explica a movimentação. Embora a lei diga que tem que universalizar, etc., há muitas leis no Brasil que não colam, a gente sabe disso, né? Vamos pegar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, previa encerrar os lixões em 2014, nós estamos em 2025 e, segundo eu li outro dia, ainda tem 3 mil lixões por aí. Ou seja, há coisas que não avançam e, tudo bem, estão se fazendo um esforço agora, mas já a questão de vamos dizer, água e esgoto em si, ela ganhou importância e tem
por exemplo, eu tenho uma tese de que a pandemia, com todos vamos dizer, com toda a tristeza que ela trouxe, ela fez lembrar que você precisava lavar as mãos, né? E isso era uma coisa que, na época, o Ministério da Saúde colocou, todo mundo tem que lavar as mãos. E para você lavar as mãos, você tem que ter água potável. E você, naquele momento, lá você tinha pelo menos 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada em casa. Fora locais onde a água, teoricamente, existia, mas o fornecimento sofria, e sofre, em alguns locais ainda, intermitência, ou seja, você não tem água 24 horas por dia, 7 dias por semana, em muitas cidades ainda. Então, a consciência da importância da água tratada, ela apareceu no meio disso tudo, e acho que isso, de alguma forma, ajudou nesse processo de que, bom, tem uma lei que dá um prazo para esse assunto ser resolvido, o que, como eu ouvi hoje aqui no seminário, é a única lei em que bota prazo para alguma coisa claramente ser alcançada em termos de universalização, e, por conta disso, e pelo sucesso dos leilões iniciais, houve uma mobilização de estados e municípios, mas principalmente de governadores estaduais, que está ensejando esses processos todos que vêm acontecendo, e alguns que o BNDES ainda está modelando. Tem 9 lá processos que o BNDES ainda está modelando e que são significativos. Então, de uma certa forma, mudar, quer dizer, reverter esse processo, eu entendo difícil, porque ele hoje é um processo que está todo mundo cobrando, pela consciência de que saneamento é, para começar, a saúde, o que não foi reconhecido na época da discussão da reforma tributária, mas chegou a ser colocado, né? Ele é saúde, essencialmente. Qualquer médico que você fale vai dizer que você ter água tratada e afastar o esgoto da sua casa para tratá-lo e devolver em condições aos corpos hídricos, isso é tão importante quanto foi a criação das vacinas e da penicilina, dos antibióticos, vamos chamar assim, né? São coisas essenciais para a saúde das pessoas. Sem isso, vamos dizer, a expectativa de vida da população brasileira e de outros países que vem aumentando período a período, não teria sido possível. Então, eu acho que voltar ao que era, você bloquear os avanços que a lei trouxe, eu particularmente não acredito, porque não há mais ninguém. Você pode encontrar um ou outro lugar que ainda defenda que só pode ser o operador público. Não, hoje vários operadores públicos estão trabalhando em parceria com a iniciativa privada. E a lógica da lei não era tirar operadores públicos, era trazer operadores privados para que, junto com operadores públicos, conseguisse rapidamente resolver o problema da universalização do atendimento. Sim. Então, a minha leitura é que não vejo reversibilidade nesse processo. Claro que você tem algumas coisas, a própria questão da reforma tributária, de saneamento não ter uma alíquota diferenciada, eu acho que é uma coisa que ainda pode ser discutida mais adiante, porque ele impacta diretamente na saúde, e sem ele, em qualquer lugar em que a gente opera mais tempo, os indicadores de doenças de veiculação hídrica, a partir dos investimentos em saneamento, de você levar a água tratada onde não tem e fazer a coleta e tratamento de esgoto, você mostra que a curva de doenças de veiculação hídrica, de ocorrência de doenças de veiculação hídrica, é uma curva descendente, drasticamente descendente. Sim. Ao longo dos anos. Quer dizer, tem cidade, o caso clássico que eu cito é Campo Grande, que a gente opera, no caso a EGE, desde 2010, que caíram mais de 90% os indicadores ao longo desse período. Quer dizer, você vai dizer, quase que erradica doenças de veiculação hídrica por uma oferta de um serviço de qualidade.
e que as pessoas possam pagar. Claro, não se pode discutir também que você tem que oferecer o serviço em patamares tarifários que a população possa pagar. Daí a importância de haver tarifa social para colocar, para as pessoas que comprovadamente não têm possibilidade de pagar a tarifa básica completa. Você já tem uma lei sobre tarifa social que tem aí alguns ajustes ainda, mas que, de qualquer maneira, ela sinaliza que isso é essencial, e eu entendo que é possível, a gente consegue fazer, e no caso da própria EGEA, a gente tem já nesses locais onde a gente opera, a gente vem crescentemente colocando famílias nessa faixa de tarifa social. A gente já tem pelo menos 2 milhões de pessoas incluídas em tarifa social, e crescendo, ou seja, até para cumprir agora a lei, a gente, e como a gente está em muitos lugares, a gente está entrando há pouco tempo, então a gente vai, pela lei e por uma convicção nossa, implantar. A gente já vinha implantando em muitos lugares antes da lei sair, porque você tem que levar o serviço para quem não tem por um preço que ele possa pagar. Não adianta você querer cobrar uma tarifa. Não, você pode criar um subsídio cruzado no modelo tarifário que as pessoas, empresas, etc., com maior capacidade financeira, paguem um pouco mais para você ter uma oferta de serviço para quem não tem capacidade de pagamento adequado, a um preço que ele possa pagar. Inclusive, que normalmente é assim, você cobra 50% da tarifa básica de oferta em termos de tarifa social, mas há lugares em que você tem que cobrar menos que isso. No caso de Manaus, a gente criou lá o que a gente chama de tarifa 10 reais para água e esgoto, para famílias que vivem, no limite da sobrevivência. Ele não tem dinheiro, quase que às vezes, para comer. Como é que você vai exigir que ele pague 30 e tantos, 40 reais? Se 10 reais ele pode pagar, e foi o que a gente identificou lá, então você tem lá mais ou menos 30 mil famílias que pagam uma tarifa de 10 reais para ter o serviço. Mas elas têm o serviço e elas pagam. O legal é isso, elas têm uma conta que vira um comprovante de residência, ou seja, você cria a pessoa se sente acolhida, incluída, e vamos dizer, ela passa a ter uma casa que ela tem água, que ela pode beber, que ela pode usar para cozinhar, e o esgoto dela é coletado e levado para tratamento. Então, como deve ser com qualquer um. Então, elas já se sentem parte. Exatamente. Então, no fim da linha, eu vejo quem é que quer, a essas alturas, mudar algo que vem dando certo. Você pode propor algum ajuste, tem sempre uma discussão sobre, porque as outorgas... A questão das outorgas é uma decisão, de governadores ou de prefeitos que estão concedendo serviço. Sim. Idealmente, se não tivesse outorga, ou se ela fosse, vamos dizer, minimizada, no modelo em que você entra com um leilão dando um desconto, se estabelece, tem que dar um desconto de até 20% na tarifa, por exemplo, na tarifa vigente. Se todo mundo der 20% de desconto, aí sim, ou você coloca uma outorga fixa, eu quero um desconto de até 20%, quero uma outorga de X. Mas todo mundo deu 20%, então aí vai para um leilão para ver se oferece um pouco mais de outorga. Mas, claramente, um modelo desse faz com que a outorga seja menor do que seria se não houvesse o desconto na tarifa. É uma forma que já foi usada em um caso ou outro. Sim. Mas espaço para ajustes, aprimoramentos, mas não para retrocesso. Para retrocesso não. Eu acho que não... Você pode, idealmente, dizer, não vai ter mais outorga. Tudo bem. Seria o ideal. Não vou dizer que a gente entende que tem que... Não, a gente entende que o ideal era até que não tivesse, mas se esse é o caminho, vamos fazer por aí. Se a equação econômico-financeira daquela modelagem, daquela concessão, fica de pé, mesmo tendo uma outorga, vamos lá. Sim. Aí
depois vai se ajustando, né? É isso. Perfeito. Muito obrigada, viu, Rogério? Sucesso na Bitcoin e na Aegea para você. Tá, obrigado, querido.